Boa tarde novamente a todos e todas presentes, sejam bem-vindos. Quem estava participando da sessão anterior, seja bem-vindo novamente. Quem está entrando agora na sessão número 6, sejam bem-vindos também. Vamos iniciar aqui na nossa sessão número 6, né, a última sessão do nosso encontro de desenvolvimento institucional 2021, com a temática implantação do programa de gestão no IF Sertão Pernambucano. Então, antes de eu apresentar o nosso convidado, né, que é nosso colega do IF Sertão, que vai explanar, fazer esse bate-papo conosco sobre essa temática muito relevante, né? Eu gostaria de passar só alguns informes, tá? Para ter alguma celeridade durante o, durante o bate-papo. Então, vamos iniciar agora às 3h50, vamos ter mais ou menos 1h20, 1h30 da explanação dessa sessão número 6. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode ir no chat, né? E redigir a pergunta. Ou após a fala do convidado, tá levantando a mão, ou durante a fala do convidado, aí o convidado fica à vontade para especificar como é que ele se sente mais à vontade sobre as perguntas. Pode estar levantando a mão, que é por ordem a gente vai organizando, tá? No decorrer da explanação, eu vou postar o link da frequência no chat. Eu gostaria que vocês fossem preenchendo, tá? E não esquecesse, porque isso é muito importante para que possam gerar o certificado para vocês. A gente possa também ter um controle. Então, nesse momento, né, para dar início à sessão número 6, como eu já falei da temática que é a implantação do programa de gestão de IF Sertão Pernambucano, eu convido aqui para se apresentar nosso colega Leonardo Araújo Filho, que ele é mestre em administração, né, pela Universidade Federal da Bahia, especialista em artes visuais pelo SENAC, servidor do IF Sertão Pernambucano e atualmente integra a equipe de comunicação institucional do IF Sertão. Tá? Fica à vontade, Miro. A palavra está com você. Obrigado, Heitor. Boa tarde a todos. Eu, nesse momento, estou representando aqui a comissão do programa de gestão e implantação no nosso instituto. A gente vai fazer mais uma rodada daquela apresentação que a gente vem fazendo já com a comunidade. Então, para quem já participou das nossas últimas 2 reuniões que a gente teve nas últimas semanas e também durante a apreciação do CODI, né, vou pedir um pouquinho de paciência porque a gente vai ter que fazer aquela apresentação inicial, porque o objetivo é que a gente possa, de fato, fazer esse esclarecimento para a comunidade. Então, eu vou passar para aquela apresentação, mas aí fiquem à vontade para interromper durante a conversa, para que a gente possa estar tornando mais eficiente aí o objetivo de esclarecer as dúvidas de vocês, né? Inicialmente, a gente tem que entender que o programa de gestão ele não tem nenhuma relação com o trabalho remoto que a gente realizou durante a crise emergencial, né, a crise sanitária. Ele não tem nenhuma relação. A normativa que redige o programa de gestão ele é anterior à normativa que redigiu, né, o trabalho remoto durante a crise sanitária e também esse retorno gradual. O que a gente pode tirar são algumas experiências, né? De acordo, inclusive, a palestra que foi proferida ontem pelas pró-reitoras de desenvolvimento de outros institutos, né? Elas falaram justamente sobre esses ganhos e perdas que nós tivemos durante essa experiência que nos foi imposta, né? E o programa de gestão é uma implementação voluntária, né? Então, vai aderir a esse programa, vai participar do programa quem tiver interesse e quem tiver perfil adequado, né? Diferente de uma imposição que a gente sabe que nem todos estão preparados ou têm perfil, né, para estar realizando trabalho remoto. Inicialmente, vou passar aqui para vocês o compartilhamento dessa tela, porque eu quero sempre deixar claro para vocês que todas as informações para o programa de gestão da nossa instituição está disponível no nosso site, tá? Então, essa apresentação, ao invés de estar passando slides, a gente vai dinamizar isso, fazendo esse compartilhamento do conteúdo que a gente tem no site, para vocês irem lá e fazerem esse estudo, tá? Quem tiver interesse. Então, aqui na página inicial,
do nosso site, aqui no menu servidor, programa de gestão, pode entrar lá, e a gente vai ter todas as informações necessárias, tá? A gente tem a nossa normativa, né, que ela está nesse momento de ser avaliado juridicamente pela Procuradoria, e recentemente nós tivemos a minuta da normativa aprovada pelo Colégio de Dirigentes, né, que foi um passo importante para que a gente possa, de fato, estar publicizando para vocês, né, que a gente está conseguindo encaminhar para concretizar, né, esse processo de implementação. E vou dar um breve, vou tentar correr mais, tá, gente? Para quem já, em respeito a quem já ouviu essa apresentação, e aí a gente parte para esclarecimento de dúvidas pontuais. Mas, primeiramente, queria mostrar aqui para vocês o status que a gente está atualmente, né, que a gente vem sempre atualizando, do andamento desse processo de implementação do programa de gestão no IF Sertão. Então, primeiramente, a gente formou a comissão, deixa eu só dar um zoom aqui. A gente tem aqui, essa comissão já tem 2 anos, vai fazer 2 anos que essa comissão foi implantada. A gente tem esse momento todo, que é a gente sabe que é uma situação complexa, no sentido de que a gente está fazendo uma ruptura histórica do processo de trabalho, então não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer da noite para o dia. A gente tem o histórico de que a primeira citação sobre o programa de gestão que nós temos na legislação federal, ela data de 1995. Então, de lá para cá, vocês imaginem que a gente tem um delay aí, né, com processos não somente de legislação, mas processos culturais mesmo, né, que a gente vem verificando que a tendência vem se firmando cada vez mais. E a gente sabe que hoje não é mais futuro, e sim é presente. É uma realidade que a gente tem já como sendo passado em muitas instituições privadas, em instituições, em organizações internacionais de outros países, que a gente sabe que a gente tem essas referências aí, em que o trabalho remoto é realidade há muito tempo. E a nível de Brasil, a gente sabe que já existem muitas instituições públicas, inclusive, né, que já há anos adotam regime de trabalho remoto. A gente tem aí o Tribunal de Justiça estaduais, o TJPE, TJ Bahia, a gente tem a própria CGU, que é uma instituição que está sempre se relacionando com o IF Sertão. A gente tem essa realidade do trabalho remoto já implantado há muitos anos. E na rede federal está se tornando realidade agora, né? Nossa comissão vem conversando com comissões de outros institutos nesse sentido e trocando essas experiências. É complexo, não é algo claro, né? A gente tem que fazer a personalização, a adaptação da normativa do Ministério da Economia para a realidade da nossa instituição. E, inclusive, foi um dos pontos, né, levantados pelas pró-reitoras ontem, a pró-reitora Juliana, a pró-reitora Aline, do IF Fluminense, né, ela colocou as dificuldades que a gente tem enquanto normatização vinda do Ministério da Economia, mas é interessante esclarecer que a iniciativa, depois de muito estudar essa normativa, né, a gente percebe que a iniciativa do Ministério da Economia é de justamente fazer as determinações genéricas que possam atender a todas as instituições em respeito à complexidade e à diferença, à diversidade, né, que existe nos processos de cada instituição. Então, se fosse para se detalhar muito, a gente acabaria engessando algo que tem o objetivo de ser eficiente, né? Então, por isso que cada instituição, cada organização, para além dos institutos federais, cada organização tem que fazer a sua própria normativa de acordo com a sua realidade, né, de acordo com o contexto. Então, a gente vem fazendo esse estudo, a gente elaborou a normativa, né, regida, né, tendo como base essa normativa do Ministério da Economia, a IN 65 de 2020, que é mais recente, que houve outras normativas passadas. As normativas vêm se renovando no sentido de melhorar a normativa anterior, e não no sentido de desfazer ou de interromper a normativa anterior, mas as normativas que vêm do Ministério vêm no sentido de aprimorar o processo, focando na eficiência, e a gente vem fazendo essas atualizações, né?
E então, a nossa minuta, ela passou pelo Colabore, que é a nossa plataforma de compartilhamento com a comunidade, para que a gente possa fazer as observações que a comunidade possam contribuir com essa proposta inicial da normativa. E aí a gente, então, seguiu aqui com os testes do sistema, que vai fazer o monitoramento, né, do programa de gestão, que a gente, por enquanto, temporariamente está adotando o sistema oferecido pelo Ministério da Economia, que é o sistema PGD SUSEP, que ele atende todos os requisitos da norma, né? E futuramente a gente está aguardando a finalização do módulo do SUAP, que está sendo finalizado em parceria com vários IFES e vai ser revisado pelo o IFRN, para que a gente possa, no futuro, usar o sistema dentro do SUAP, né? Promovendo essa integração. E nós também já concluímos a minuta do edital, que ela está sendo analisada pela Procuradoria, que a gente vai falar aqui um pouco desse processo de como vai ser o edital, né? E estamos aqui nessa fase azul, né, atualmente, que é essa consulta à comunidade para elaboração da tabela de atividades, que vocês viram que é um processo, a gente está falando de planejamento, então tem que ser feito um estudo em etapas, né, para que a gente possa fazer isso de maneira mais condizente com a realidade, né? Então é o momento dos setores se planejarem, né, verificarem como são feitas as atividades, né, porque é uma situação em que a gente precisa da participação da comunidade, dos interessados em participar do programa, né, de maneira ativa, porque não vai ser só, a implantação do programa de gestão, ela não trata somente de a emissão de uma portaria que vai dizer, ó, daqui para frente agora a gente já está com o programa implementado. Não, é preciso a participação ativa dos envolvidos, no sentido de fazer o planejamento das atividades, né, para que a gente possa, de fato, fazer a gestão, né, da nossa produção. Nós já temos a aprovação pelo CODI, né, que foi uma etapa recente, no dia 4 desse mês a gente conseguiu a recomendação pelo Colégio de Dirigentes, né, para que a gente possa enviar para o Consulp, que vai ser essa etapa, que está em cinza aqui, né, que vem a seguir, vai ser a etapa após o parecer da Procuradoria. Eles estão, nesse momento, a Procuradoria está analisando, né, juridicamente, se a normativa do IFE está condizente com as leis maiores, para, após a aprovação do Consulp, a gente ter a implantação, né, o início da implementação do programa, o início da execução, para a gente ter, de fato, a execução do programa de gestão pela primeira vez, né, em fase de ambientação, que é a fase de teste, né, e a gente está com essa previsão de que, a partir do início do ano que vem, a gente possa iniciar da execução, se a gente conseguir lançar o edital ainda esse ano, né? Então, a nossa previsão é que a gente possa lançar o edital, né, em dezembro, e se der tudo certo, né, se não houver nenhum imprevisto, que a gente tem que se preparar sempre para imprevisto, que a gente sabe, mas a gente está com essa previsão de que no início do ano a gente já vai estar com o edital finalizado para a gente iniciar o programa, tá? Então, assim, a situação atual é essa. Voltando aqui para o site, a gente tem aqui a normativa, que é indispensável que todos os interessados leiam e releiam e estudem a normativa, tá? Porque é ela que vai esclarecer todas as dúvidas. A gente vai conversar, né, como a gente está fazendo agora. A comissão está disponível para tirar as dúvidas dos setores, as dúvidas pontuais, mas para chegar em dúvidas objetivas, a gente precisa primeiro saber do básico. Então, é preciso que seja feita a leitura, tá? Para poder a gente sanar as dúvidas mais frequentes, tá? E por falar em dúvidas frequentes, eu já vou colocar aqui, ó, que a gente tem aqui no nosso site, a gente tem o item 5, ó, perguntas e respostas. Então, as perguntas mais frequentes que são feitas, a gente fez essa listagem aqui de 20 perguntas, 22 perguntas, tá? Perguntas e respostas, que vocês também podem estudar por aqui, sobre o tema, tá? Perguntas e respostas. Bom, normativa, tabela de atividades, que a gente está fazendo essa consulta, né? A gente está na segunda fase, a gente
até semana passada, estava pedindo para os setores preencherem a lista de atividades do setor, e agora a gente está, de acordo com essa lista que os setores fizeram, a gente está agrupando as atividades do setor por cada servidor, né? Então, a gente está nessa fase que, já adiantando para vocês esse mecanismo, né, que é uma dúvida frequente, então, deixa eu mostrar aqui para vocês a planilha que está sendo compartilhada essa semana, né? Que são os grupos de atividades, né? Até semana passada a gente estava com a lista de atividades do setor. E agora nós estamos com um grupo de atividades do servidor, ok? De cada servidor. Então, primeira fase, setor. Segunda fase, que é agora, servidor, ok? Tem um monte de gente aí que está logado na planilha, todo mundo estudando muito bem. E aí, qual é a ideia aqui, né? Imaginem que o grupo de atividades é para cada um dos servidores do setor, ok? Então, vocês vão fazer essa separação. Tem setores que todo mundo daquele setor faz a mesma coisa, então vai ser um grupo único, ok? Peço somente que na planilha vocês digam, ou vocês vão repetir os grupos, colocar a mesma atividade para cada um dos grupos, né? Ou colocar um grupo único e dizer na planilha, informar na planilha, que são X servidores, né? Dizer a quantidade de servidores daquele setor, tá? Por que a gente está fazendo isso, né? A gente está fazendo essa consulta para que a gente possa elaborar o quadro de vagas que vai ser colocado no edital. Essa consulta não garante que aquela vaga ela vai ser colocada no edital, porque o edital de seleção, que vai ser feito por cada unidade, né? Cada campus vai ter o seu edital, né? Ele vai passar pelo aval do diretor-geral. Então, essa consulta que a comissão está fazendo no momento, para verificar quais são os setores interessados, né, e quantas vagas cada setor vai ter, essa consulta vai ser enviada para o diretor e o diretor vai dar o aval, né, vai passar por esse crivo para poder ser ofertado no edital, ok? Porque para o diretor tomar a decisão, estrategicamente, ele vai precisar coletar as informações, né? Então, essa coleta de informações a gente já está fazendo, a comissão está fazendo, para poder passar essa informação para o diretor, e o diretor vai fazer essa análise, ok? Então, a gente está com essa consulta aberta, né, até sexta-feira da próxima semana, né, de amanhã a 8, a gente ainda tem esse prazo para os setores fazerem essa separação por servidor, que é muito fácil, uma vez que se o setor já fez a tabela, já fez a lista de atividades do setor, né, aí agora é só separar para cada servidor, né? Enquanto isso é tranquilo, ok? E em relação à modalidade, né? A gente tem a modalidade de teletrabalho integral ou a modalidade de teletrabalho parcial, fica muito a dúvida, né? Será que quando a chefia, né? A chefia fica, poxa, eu vou colocar esse servidor, ele está elegível para concorrer a uma vaga integral ou uma vaga parcial? Essa dúvida ela é sanada quando a gente não foca no servidor, mas foca nas atividades que ele desempenha. Então, a depender das atividades, se todas as atividades que aquele servidor realiza são elegíveis de ser realizadas remotamente, então aquela vaga vai ser integral. Se existe um grupo, se existe algumas atividades que aquele servidor faz, se parte das atividades dele precisa obrigatoriamente ser realizadas presencialmente na instituição, e outras atividades ele pode fazer remotamente, então vai ser parcial. E esse parcial, como é? Esse parcial, como é a escala? São quantos dias na semana? Vai depender da quantidade de atividades. Então, é sempre focando nas atividades e não no servidor. Então, a gente tem a seguinte situação: se 80% das atividades que aquele servidor realiza podem ser feitas remotamente. Então, basta que ele venha um dia ou dois na semana para a instituição, né, para realizar aqueles 20% que obrigatoriamente ele precisa realizar presencialmente, ok? Então, uma dúvida é o seguinte: o setor pensa assim, tem que fazer uma escala de revezamento para sempre ter alguém no setor, para que o setor possa
está sempre aberto, né? E aí a resposta é o seguinte: se as atividades podem ser feitas remotamente, não há necessidade da presença física. Então, se for o caso daquele setor precisar, por exemplo, ter um atendimento específico presencial, sim, então, claro que tem que ser feita uma escala para que aqueles servidores se revezem, e aí eles vão entrar na modalidade parcial, né? Vai ser parcial, e aí, a depender da quantidade de servidores para fazer o rodízio, né, para fazer essa escala, aí vai ser feito ou dia sim ou dia não, para o servidor estar indo para a instituição presencialmente, ou então ele pode ir um turno e o outro servidor ir no outro turno. Então, isso vai depender da realidade de cada setor, né? Da disponibilidade de servidores e da necessidade. É interessante porque ontem mesmo, durante a palestra aqui do encontro, né, com as pró-reitoras de desenvolvimento institucional, no chat, os participantes fizeram uma discussão muito interessante, porque eles colocaram que não necessariamente quando a gente tem um setor que está de porta fechada no campus, isso quer dizer que o setor está fechado, né, e que aquele servidor não está trabalhando. Porque aquele servidor ele pode estar numa reunião em outra sala, ele pode estar numa reunião em outra instituição, ele pode estar fazendo trabalho externo, ele pode estar na reitoria. Então, assim, foi feito esse comentário no chat, né, que os outros participantes destacaram, né, e ratificaram, né, que a gente precisa, é uma das coisas que a gente precisa deixar passar, deixar para trás esse pensamento, né, de que a presença física garante uma produção, né? Então, é uma das coisas que a mediadora ontem, a Deisa, né, do Campo Salgueiro, ela fez essa pergunta muito boa. Ela colocou o que é que a gente traz de experiência da pandemia e o que ou melhor, do trabalho remoto, né? E o que é que a gente deixa para trás. Então a gente deixa para trás esse sentimento, né, de que tem que ter alguém no campus para indicar a produção. A pró-reitora Luciana do IFBA, ela fez a citação, né, do Ministério do secretário de Planejamento do Ministério da Economia, quando ele fala que nós estamos deixando uma geração de uma época de gerencialismo de folha de ponto, né, que aí ele faz a citação da história da administração, né, onde a gente tem o gerencialismo, né, onde a gente visa só o controle do servidor, para a gente evoluir para uma gestão de fato, né? A gente sai do gerencialismo para a gestão, né? A era de gestão de fato, e não só no nome. No sentido de que a gente, ao invés de focar no controle, a gente vai focar no resultado, vai focar na entrega, né? Foi o que a professora Luciana falou ontem. Fiquei muito feliz de ver os nossos colegas de outras instituições com essa visão, né, de entrega de resultados, né? A gente não adianta a gente controlar a presença do servidor numa folha de ponto se a gente não tem controle sobre a produção que ele está fazendo, né? Ele está lá presencialmente, mas a gente não está acompanhando a produção, o resultado, né, que ele está entregando de fato. Então, já que eu fiz essa citação, né, aí a gente tem aqui, ó, os vídeos do Ministério da Economia sobre o assunto, tá? Então, nesses vídeos aqui, linkando para o YouTube, a gente tem aqui a citação do nosso secretário de Planejamento do Ministério da Economia, né, onde ele fala sobre justamente deixar de gerenciar a folha de ponto para pensar em gestão de resultados de fato. É como querer, a gente vê na história da administração, né, como a gente como a gente chamava antigamente a gestão de pessoas de RH, né? Porque o RH, ele simplesmente fazia o operacional de folha de pagamento e controle do servidor, né? E a gestão de pessoas, ela pensa em ser muito mais estratégico, pensando em, de fato, qual é a utilidade daquele servidor, né? Não sei se somente utilitário, mas quais as funções e as entregas e resultados que eles vêm fazendo. Nosso diretor Jean pode falar muito bem sobre isso. Então, a gente tem aqui os vídeos do Ministério, tá? Que é interessante para que a gente possa saber que é um movimento
que não é somente uma teoria ideológica, né, de que no futuro vai ser tudo assim. Não, já é realidade, tá? Já é realidade, instituições, organizações privadas, públicas, e a gente tem, por exemplo, aqui no portal do Programa de Gestão do Governo Federal, a gente tem aqui, ó, as instituições que já têm o programa de gestão em implantação, em execução, né? Já não é mais novidade, como eu falei, CGU, ENAP, AGU, assim, já tem a execução disso há anos, não é mais novidade, tá? Todas essas instituições aí já têm o programa de gestão como realidade, ok? Bom, nós temos aqui, voltando para o nosso site, nós temos aqui o Ministério da a IN 65, que é a nossa base, tá? Então, dúvidas que surgirem sobre a normativa elaborada pelo IF Sertão, vocês recorrem à IN 65 de 2020 do Ministério da Economia, que é a base, tá? É a nossa referência maior. Tem ainda a portaria do MEC, que deu autorização, né? Tem o manual do sistema, que é o manual, por enquanto, é o manual oficial do SUSEP, que foi quem desenvolveu o sistema, né? Mas a gente está preparando o nosso manual da instituição, que ele é mais simplificado, tirando a parte de suporte, né, a parte de administração do sistema, somente para fazer o público interessado sendo o servidor chefia imediata, tá? A gente, enfim, vai lançar, a gente vai preparar também a capacitação dos servidores para que possam usar o sistema do PGD SUSEP, tá? Então, eu vou só finalizar aqui esse raciocínio da tabela de atividades, tá? Porque aí o que acontece? Quando a gente tiver essa separação das atividades por servidor, a gente vai poder criar o quadro de vagas do edital, ok? E aí, no edital, o que vai acontecer? Quem for se inscrever no edital, ele já vai ter a sua vaga específica, né, para aquele interessado, ok? Então, já há uma previsão. Então, a ideia é que não haja concorrência, no sentido de que vai haver uma vaga única para dois servidores concorrerem, porque a gente já fez esse planejamento prévio. E aí vocês perguntam, mas qual é o sentido então da seleção? Justamente, o edital não é de seleção. É um edital de formalização desse pacto que a gente vai criar entre o servidor e a chefia imediata. Porque a normativa fala justamente que é preciso fazer esse acordo, né? Esse acordo comum entre o servidor e a chefia, onde vai ser feito o planejamento das atividades que serão executadas, né? Planejamento a gente sempre pensa no futuro. Então, a ideia é que o edital ele vai servir como a formalização oficial desse pacto, desse acordo entre a chefia e o servidor, ok? A chefia vai sinalizar, desculpa, o servidor vai sinalizar o interesse em participar, se inscrevendo no edital, ok? Com aquela vaga que já é atribuída, com as atividades que já são atribuídas a ele, né, por setor, e aí a chefia imediata vai homologar aquela inscrição do servidor, né, mostrando que foi criado o pacto entre os dois, da entrega de resultados. Então, a partir disso, com o resultado final do edital, né, que vai ser essa lista de servidores que foram aprovados pela chefia, a gente vai poder habilitar esses servidores a usarem o sistema, ok? E aí, no sistema, vai ser feito o plano de trabalho. O servidor ele vai confirmar lá as atividades que ele vai realizar em determinado período, né? Que o plano de trabalho ele tem a validade de início e de fim, se coloca lá a data, tá? E a chefia vai dar o ok, vai aceitar aquela proposta, né? E aí o plano entra em execução, certo? Bom, tentei resumir aqui para que a gente possa abrir para perguntas e aí, à medida, a gente vai colocando aqui as explicações. Eu queria só para ilustrar o raciocínio, ontem teve um servidor que fez uma citação interessante. Ele colocou assim, a gente viu aquela geração de quem usava orelhão,
né? Orelhão, telefone fixo, né? Nas ruas. E hoje, né? O orelhão virou passado e a gente pensa como é sem sentido a gente ter que ir a algum lugar para ligar para alguém. Hoje é sem sentido, né? E a gente percebe que, num futuro breve, para algumas profissões, para algumas atividades, vai ser sem sentido a gente ter que ir a algum lugar, fisicamente, como se estivesse indo para o orelhão, para poder realizar aquela atividade. Isso, claro que nem todas as atividades, mas a gente sabe que, não somente no futuro, mas já no presente, nós temos relatos já de servidores que, nesse retorno gradual, o servidor voltou para a instituição fisicamente e a primeira impressão que ele tem é: eu poderia estar fazendo tudo isso em casa. Então, algumas atividades tornaram-se sem sentido. A gente está com a necessidade do controle presencial, uma vez que aquele servidor ele tem como demonstrar a entrega do que ele está realizando, né? Que aí é o que a IN coloca, a gente tem que são atividades que são possíveis de ser mensuradas e realizadas e comprovadas a entrega. Eu acredito que a gente agora não está mais falando no futuro, né? Não é mais ficção, mas é nossa realidade. Então, gente, eu vou deixar aberto para vocês ficarem à vontade, tá? Para tirar dúvidas, e lembrando também que a gente tá assim aberto para marcar com cada setor, tá? Fazer uma reunião personalizada para a gente discutir, né, minúcias específicas do setor, tá? Fica à vontade. Miriam levantou a mão aí, e logo depois eu também, apesar de mediador, também tenho uma dúvida, e levantei a mão também. Abri para a Jean e depois eu tiro a minha dúvida. Boa tarde, mais uma vez, pessoal. Na verdade, eu só queria parabenizar o colega Miro aí, em nome do Miro, toda a equipe que trabalhou nessa normativa do programa de gestão. Eu gostaria de ratificar tudo aquilo que o Miro falou. A gente vive uma evolução, na verdade, já venho falando isso aqui há algum tempo. Né, o programa de gestão ele já estava previsto antes da pandemia. Acho que a pandemia deu uma acelerada aí, né? Talvez a gente passasse anos discutindo esse programa de gestão, mas devido à pandemia a gente teve esse ganho, né? Em termos de tempo, mas de fato é uma perspectiva para o futuro, né? Muitas das coisas que o Miro falou aí com certeza fazem sentido, né? A questão de da gente tá mais focado na entrega do que no tempo na instituição. Às vezes o servidor pode passar o dia todo aqui e não ter uma entrega considerável, de passar em casa às vezes 2, 3 horas e fazer uma entrega muito mais interessante. E eu torço muito para que seja implantado, né, o quanto antes, para que a gente possa realmente colher os frutos, né, que eu acho que vai ser muito bom para a instituição e bom para o servidor. Eu penso que o programa de gestão vem para atender uma demanda da nossa sociedade, né? A sociedade moderna, ela vive isso, né? Ela vivencia, né? As tecnologias permitiram que a gente vivenciasse essa experiência de trabalhar em casa, né? E o programa de gestão está indo muito de encontro a essa demanda, essa necessidade. Né? Eu penso que, às vezes, e aí eu falo, né, diretamente para chefias, né, que às vezes pensam que, mas eu não vou ter o servidor aqui, não vou conseguir conversar com ele, não vou saber o que é que está fazendo e tal. Na verdade, o programa de gestão, ele tem métricas a serem cumpridas, né? Você vai ter você vai estabelecer entregas com as pessoas que estão no teu setor, e eles vão ter que atender essas entregas. Então, na verdade, vai ficar muito melhor para o gestor, penso eu, né? É uma visão que eu tenho, que vai ficar muito melhor para o gestor poder controlar o fluxo de trabalho, né? Ele saber que ele vai ter uma demanda que ele vai passar e aquela demanda tem que ser atendida, porque senão o servidor vai perder esse benefício, digamos assim, que é o trabalho remoto. Então, eu encaro com muito bons olhos a implantação do programa de gestão na instituição. Queria mais uma vez reforçar, né, parabenizar a equipe que trabalhou, a presidente Solange, que trabalhou na construção dessa normativa. Eu acho que foi um trabalho muito bom e eu queria, na verdade, só mesmo agradecer, né? Agradecer pelo empenho, pelo trabalho de todos vocês e aguardar aí que a gente possa implementar esse programa. Muito obrigado.
Obrigado, Jean. Eu vou só amarrar o comentário muito rico de Jean, no sentido da preocupação desses gestores, né? Que justamente o gestor pensa, eu estou com esse servidor sem estar perto, não sei o que é que ele está fazendo. E o gestor muitas vezes pensa na implicação que isso pode ter para o próprio gestor, né? E aí é quando a gente diz que, pelo contrário, o gestor ele vai estar muito mais respaldado como servidor, participando do programa de gestão, do que simplesmente monitorando por folha de ponto. Porque, como eu já falei, a gente tem os órgãos reguladores que já participam do programa de gestão e que, além de participar, eles recomendam, eles incentivam que outras instituições façam adesão, porque é muito melhor para o gestor ter justamente como mostrar de maneira concreta o planejamento que ele fez, né, com aquele servidor, né, e tanto planejamento mostrando o que é que ele pretende fazer e depois o relatório de atividades mostrando o que é que ele entregou de resultado para a instituição, do que simplesmente bater ponto. Então, é uma mudança de pensamento que a gente, aos poucos, vai conseguir, com o início da execução, a gente vai ter alguns setores participando, e aí, aos poucos, outros setores vão ver que é interessante também fazer essa adesão. Então, é uma mudança de paradigma histórica, não vai ser de uma para outra que a gente vai fazer isso, mas aos poucos a gente vai conseguir mudar essa visão. Obrigado, Jean, pela força. Miro, tem uma pergunta aqui de Gerson no chat, né, perguntando que o setor que não confirmou interesse em participar do programa de gestão por meio do preenchimento da lista de atividades, pela primeira lista, acredito, né, que fechou semana passada, ele está perguntando como fazer agora. Tranquilo, Gerson, ainda há tempo, porque nós estamos numa fase de consulta, não é nada formal, nós não é uma data normatizada em edital nem nada, então nessa consulta nós ainda estamos com condições de receber propostas, só que por uma questão de conseguir finalizar esse nosso trabalho, a gente está dando o prazo final da dia 26, que é a próxima sexta-feira que vem, que aí o setor que não respondeu a primeira lista a primeira planilha vai ter que enviar para a gente a primeira planilha e a dessa semana, que são duas consultas, né? É a planilha de lista de atividades do setor e a planilha de grupo de atividades do servidor, ok? Então, preparando isso até sexta-feira, a gente está recebendo para poder finalizar essa fase, tá? Essa fase de consulta. Alexandre, levanta a mão, fica à vontade. Alexandre? Acho que o áudio tá desligado, Alexandre. O microfone tá desligado. Deixa eu tentar aqui só. Pronto. Consegue me ouvir? Sim. Agora sim. Maravilha. Pronto. Maravilha, né? Deixa eu dar os parabéns, né, também pelo excelente trabalho, né, que Solange, Miro e toda a comissão aí, todas as pessoas que Miro lista ali, né, no site, esse trabalho para consolidar o programa de gestão, né? E como vocês muito bem colocaram, né, é uma mudança de paradigma. E, assim, eu acho que tentando, né, acrescentar, né, eu acho que a gente precisa estar alinhado, né, enquanto servidores públicos, que todos nós somos, o grupo de pessoas está reunida nesse evento aqui, nesse momento, né, somos todos servidores públicos, e como é uma mudança de paradigma e que gera um impacto, né, na nossa instituição e principalmente com a sociedade, a gente precisa ter, assim, né, do mesmo jeito que a comissão teve o cuidado, né, de explicar que o programa de gestão não é uma tentativa, vamos dizer assim, emergencial de aderir a trabalho remoto, muito pelo contrário, né, como o Miro colocou muito bem no início da apresentação dele, é um aspecto voluntário, é um aspecto que, em alguns setores da instituição, se adequa, em outros pode ser que não, né? Claro, isso vai ser estudado, vai ser, né, o trabalho continua, né? Então, assim, do mesmo jeito que eles tiveram esse cuidado, né, de mostrar
e de estar mostrando, né? Como o Miro já deve ter perdido as contas de quantas sessões ele fez sobre essa temática, mas ele sabe, né, e toda a comissão sabe da importância de repetir, né, exaustivo, às vezes até aquele grupo de pessoas perceber, né, essa mudança de cultura, né. Aí eu estou chamando a atenção de vocês justamente para a gente também preparar o discurso para que a sociedade receba essa transformação, essa mudança, que com certeza a comissão já entendeu que é benéfica, com certeza as pessoas que estão aqui, a grande maioria, né, já se envolveu, já entendeu que vai ser uma estratégia de ação que todos vão ganhar, vai ganhar a instituição, vai ganhar o servidor, né, em qualidade de vida, e ganha a família do servidor, enfim, né, como somos pessoas e se relacionamos com outros grupos de pessoas, no final toda a sociedade ganha. Mas a gente precisa ter o cuidado com o discurso justamente para evitar que, vamos dizer assim, que há uma má interpretação pelo lado da sociedade. Então, um desses discursos, né, que acho que a gente precisa, né, estou trazendo isso para vocês refletirem, e se vocês entenderem que tem que ser assim, a gente tem que exercitar, é justamente essa questão, né? Há uma diferença muito grande, né, de narrativa em termos de impacto, quando a gente diz, por exemplo, eu vou trabalhar em casa, né, ou eu vou trabalhar remoto, tá entendendo? Eu acho que é muito importante a gente, como servidor público, né, essas 40 e tal pessoas que estão aqui, todos nós somos servidores públicos, eu acho que a gente precisa ter e exercitar isso, né, de dizer para as pessoas que a gente ou está trabalhando dentro do prédio da instituição, né? Por exemplo, quem é da reitoria está dentro do prédio da reitoria, quem é do campus está dentro do campus, ou então está trabalhando remoto, tá entendendo? Porque esse termo, trabalhar em casa, tá entendendo? Para as pessoas que ainda não entenderam o que é o programa de gestão e acreditam que a maioria da sociedade não entendeu isso, né? Eles podem achar que a gente está, percebe, né? Que a gente está deixando de trabalhar para ir para casa. E aqui todo mundo já sabe que não é isso, né? Mas é justamente isso que eu estou chamando a atenção. A narrativa, né? Se a gente não tiver o cuidado, né, de usar a narrativa correta, pode passar para a sociedade, né, essa ideia, né? Provavelmente, se você não estiver trabalhando no prédio, né, se você não estiver trabalhando dentro do campus, provavelmente vai ser num local onde você fica um bom tempo, deve ser a sua casa, mas dizer isso nessa altura para a sociedade, isso pode, vamos dizer assim, pode gerar uma estranheza. Então, talvez, né, e, por exemplo, eu sou uma pessoa que venho exercitando isso. Quando as pessoas me perguntam, Alexandre, tu estás aonde? Tu estás no prédio ou estás em casa? Eu digo, se eu estiver no prédio, eu digo, eu estou no prédio. Se eu não estiver no prédio, eu digo que estou remoto. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente exercitar essa ideia de quando a gente não estiver no trabalho presencial, eu acho que a gente responder para as pessoas que está remoto, né? Estou trabalhando remotamente hoje de manhã, estou trabalhando remotamente hoje à tarde. Nesse momento agora, Alexandre, você está na reitoria ou está em casa? Aí eu vou responder para você que eu estou remoto. Entendeu? Então, assim, acho que vale a pena a gente tentar exercitar isso e exercitar outras narrativas, justamente para não, vamos dizer, para não perder o foco naquilo que o programa de gestão traz de melhor para a gente, que é resultado favorável para a instituição, resultado favorável para os servidores e resultado favorável para a sociedade. Então, eu acho que estou usando apenas esse exemplo, mas existem outros exemplos também que a gente precisa tentar, né, ter o cuidado, né, de exercitar, porque quando surgirem situações como essa, a gente dá a resposta ou fala a narrativa correta. Por exemplo, quando um colega estiver remoto, né, e alguém chegar lá no setor e você está presencial, você diz, e aí, fulano, eu vim aqui para continuar o meu procedimento, não sei o quê. Ah, Cicraninho, só com fulano que está em casa. Está entendendo? Então, assim, para a sociedade, né, ele pode, né, se você usa essa narrativa, né, ele pode se chatear, sair de lá do prédio com raiva, dizendo que droga, eu fui lá na instituição pública para ser atendido
e o servidor lá disse que o outro que não podia atender, que o outro colega que começou, ele não ia atender porque estava em casa, tá entendendo? Então, assim, a gente realmente precisa, né, exercitar essas narrativas justamente para poder a sociedade, né, receber melhor ou não estranhar, né, essa mudança cultural tão grande, ok? Obrigado, pessoal. Professor, são experiências que a gente vai vivenciar nessa fase de ambientação, né, que são os 6 primeiros meses que a normativa pede para que a gente faça a avaliação de como foi a implementação do programa, né, para dar andamento dele de maneira definitiva. E, de fato, a gente vive um contexto hoje e que muitas vezes a gente tem que ter cuidado somente em dizer que é servidor público, porque a gente, infelizmente, está vivendo um contexto de violência, de intolerância, que foi potencializado, né, pela crise que o mundo todo vive, que o planeta vive. Então, tem muita gente aí que está desempregada, né, e que durante a pandemia, infelizmente, acabou alimentando o ódio àquele servidor público que tem um salário todo dia, ou que tem um salário certo, né? E isso já é suficiente para incitar acusações, violências, né? Quanto mais nessa situação, né? Então, de fato, a gente tem que ter um cuidado. E eu acredito que a gente pode mudar pensamentos, a gente muda culturas, a gente muda a cultura organizacional, a gente começando a mudar o clima da organização. Então, são situações que a gente tem que prever, de fato, e aos poucos mostrar o benefício, o resultado disso, né? Para poder fortalecer essa nova visão. Obrigado, Miro. Miro, no momento aqui não estou vendo nenhuma pergunta no chat, mas eu tenho uma particularmente também para fazer. Enquanto o pessoal faz mais uma aqui, eu vou manifestar. Primeiro, parabenizar, né, como o Jean Lúcio mesmo falou, o trabalho da comissão. Eu, particularmente, nos primeiros momentos, ainda quando era comissão, estava tendo a montagem de uma força de trabalho, ainda não estava na pandemia, eu pude até acompanhar um pouquinho de próximo início, sei bem o quanto foi árduo está sendo o trabalho de vocês. A gente tem um servidor que faz parte da nossa equipe que está participando da comissão de vocês, então a gente, de certa forma, acaba acompanhando diretamente. Então, parabenizo todos pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, que além de uma mudança cultural, é algo, de certa forma, pode existir em outros órgãos, mas na realidade um pouco distante ainda da nossa, é algo bem, bem novo que demandou um esforço gigantesco, né? Então, parabéns a todos vocês. E minha dúvida é sobre o preenchimento, especificamente dessa segunda etapa da planilha. Se tu puder botar ela novamente na tela aí, facilitaria, por favor. Pronto. A princípio, quando eu tinha visto o e-mail, né, eu tinha entendido que aqui a gente, na hora de atribuir os grupos, a gente botaria o nome do servidor diretamente. Mas, como pela sua explicação aí, pela sua explanação, eu entendi que não necessariamente é o nome do servidor, porque possa ser que, no meu caso, lá na minha realidade, eu e outro colega, a gente desempenha uma mesma atividade. Então, de certa forma, essas atividades estariam dentro do nosso grupo, digamos assim, né? Então, o grupo 1 estaria representado por mim e por esse outro colega que desenvolve essa mesma atividade. A ideia seria mais ou menos essa, o pensamento? O que pode acontecer, Heitor, é o seguinte: apesar de ter 2 servidores que fazem o mesmo grupo de atividades, um pode estar realizando isso na modalidade integral e outro em parcial. Aí talvez fosse o caso de fazer 2 grupos, apesar dos grupos repetirem as atividades. Entendeu? Então é por isso que a gente faz assim essa divisão, né? Mas se for o caso, que é o caso, né, que você está citando aí, 2 servidores fazem o mesmo grupo de atividades, então na planilha ou você cria 2 grupos e repete as atividades, ou coloca um grupo só e diz, aqui são 2 vagas, aqui são 2 servidores, certo? Porque é justamente para que a gente possa adaptar para a realidade, a diversidade de cada setor, né? Cada setor vai ter
um caso específico. No meu setor mesmo, teve o caso de um servidor, ou melhor, de dois servidores, eles fazerem o mesmo grupo de atividades, mas um optou por fazer parcial. O outro tem condições de fazer integral, porque todas as atividades dele são elegíveis para se realizar remotamente. Mas, mesmo assim, um dos servidores, ele diz, olha, eu prefiro ficar parcial porque eu prefiro fazer algumas atividades presencialmente na instituição. Aí, no caso, foram dois grupos com as mesmas atividades e modalidades diferentes. Entendi. E vai ter o caso também de setores que acredito que seja até o meu, que, por exemplo, as atividades são bem distintas, trabalhamos mais com projetos, e aí cada atividade vai ser realizada por um grupo realmente distinto, que vai ser representado por uma única pessoa, né? Servidor. E aí não tem limite de grupos, pelo que eu percebi, né? O limite é a quantidade de servidores do setor, né? Seria isso. Tá. Pronto, consegui entender melhor. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui no chat. Jane botou algo aqui. Jane botou uma pergunta aí, Miro. No caso dos docentes, quando estiverem em atividades administrativas, comissões, reuniões, organização de eventos, avaliações, ad hoc, etc., exceto nas aulas, o teletrabalho pode ser aplicado? Jane, em relação aos docentes, a normativa não está contemplando. A normativa ela está específica para os tais, pela questão dos docentes já serem regidos por outras regulamentações. Então, como a gente sabe que o docente ele já tem uma porcentagem de hora-aula que ele tem que realizar presencialmente, existe uma porcentagem de atividades que ele pode realizar, que não é aula, né, de pesquisa, de extensão, que ele pode realizar fora da instituição, né, como diria o professor Alexandre, né, não é em casa, né, professor? É fora da instituição, remotamente. Então, assim, como já há uma legislação prevista para isso, então não haveria necessidade do docente ele estar participando do programa de gestão. Como o programa de gestão ele é voluntário, e inclusive está previsto a modalidade presencial, né, o que acontece? O servidor ele pode realizar 100% de atividades presenciais e mesmo assim participar do programa de gestão. Somente porque o setor tem interesse de fazer o monitoramento daquilo. Então, no futuro é possível. Então, quem sabe, né, avançando em outros ciclos do programa de gestão, a instituição pode estudar o caso dos docentes estarem aderindo ao programa de gestão, mas, por enquanto, é somente para os tais. Respondi, professor? Pronto. Se precisar, quem quiser fazer pergunta também pode abrir o áudio, tá, gente? Tem mais outra pergunta aí pelo chat, Miro, de Carisa Kelly. Como é que será possível determinar a porcentagem do trabalho remoto e do presencial? Na planilha não tem espaço para informar isso. Sim, Carisa, porque não é o momento ainda. Essa porcentagem que você perguntou se refere à escala de trabalho, né? Assim, quanto tempo vai passar na instituição, né? Seria ou dias ou turnos, né? Isso aí vai ser determinado no plano de trabalho, tá? Que por enquanto, essa consulta dessa tabela é somente para a gente criar as vagas do edital. Aí, depois que o servidor ele for aprovado no edital, que ele tiver autorizado a participar do programa de gestão, aí ele vai no sistema, aí vai colocar todas as atividades dele no sistema, e lá ele vai, inclusive, colocar qual seria essa escala de trabalho presencial, tá? Então, é nesse momento que a gente vai fazer esse acordo, né, dos servidores com a chefia. Por enquanto, o edital é somente para dizer o servidor ele está apto ou não a participar do programa de gestão. Se ele estiver apto, aí ele vai no sistema, depois que fizer a capacitação, tá? E fazer o plano, e colocar lá o plano de trabalho no sistema. E o plano de trabalho é muito simples, gente. Primeiro, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui um resumo do que a gente tem do processo dentro do sistema. Que são duas fases. A gente tem aqui, isso aqui é um guia rápido que a gente preparou, que é a base para o manual que a gente está preparando, a capacitação.
um guia rápido de uma página, tá? Para vocês entenderem que o sistema é simples. Então, veja, o sistema, ele se resume em 2 grandes momentos. A criação do programa de gestão e a criação do plano de trabalho, tá? A criação do programa de gestão dentro do sistema é por setor. Então, cada setor vai ter o seu programa de gestão. E o que é isso? A chefia imediata faz login no sistema, identifica o setor. Vai colocar, é só identificar mesmo, coloca lá o nome do setor, a quantidade de servidores que tem no setor, né, e acrescenta as atividades do setor. Com o grupo, né, já separado assim, um grupo para cada uma das vagas do setor, que já tinha sido aprovado no edital, é isso? E aí depois o servidor vai lá, faz login, vai confirmar qual é o grupo de atividades dele, vai assinar o termo de compromisso e responsabilidade, tá? Iniciar, colocar a data de execução daquele plano, né? De tanto tempo, o início e o fim, tá? E executa o programa. Aí já dá início, tá? Então o sistema é só isso. O sistema é para formalização desse pacto entre o servidor e a chefia, tá? Aí depois de concluído o programa de gestão, foi lá, marcou que a atividade foi feita, aí o gestor vai lá e avalia, tá? Para verificar se aquele participante ele vai continuar o programa ou não. Certo? Então, é isso. Viu, Carisa? Vai chegar esse momento ainda da escala, vai ser ainda no plano de trabalho, tá? No plano de trabalho que vai descrever, o servidor ele vai declarar, né? Olha, minha escala de trabalho é essa e essa, que ele vai se comprometer a cumprir aquilo. Maria da Conceição levantou a mão. Pode ficar à vontade, Maria. Se quiser abrir o microfone, a câmera, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria que vocês me tirassem a dúvida, porque antes da pandemia, os docentes eram obrigados a passar 8 horas na instituição e registrar o ponto. Quando não registrava o ponto, ficava devendo horas, nós tínhamos até 30 dias para repor aquelas horas que nós não estávamos na instituição. Então, eu acho que deve rever isso aí, né? Com os docentes. No caso dos docentes. Maria, a regulamentação para a folha de ponto permanece a mesma. Então, Sim. quem não aderir ao programa de gestão, que é esse regulamento que a gente está tratando aqui na reunião, ele vai ainda estar regido pela folha de ponto. Então, Sim. quem realizar as atividades presencialmente, né, existe lá a regulamentação para a folha de ponto, que de fato tem esses 30 dias para compensar, né? Que o sistema bloqueia, né? Então, quem participar do programa de gestão, ele vai ficar isento da folha de ponto, né, se ele estiver em trabalho, se ele estiver na modalidade integral, aí se ele vai realizar tudo remotamente, ele fica abonado da folha de ponto. Se for entrar na modalidade parcial, aí nos dias que ele estiver na instituição, ele vai registrar o ponto eletrônico. Aí nos dias que ele não estiver na instituição, ele vai colocar lá as atividades de trabalho remoto, como a gente está fazendo hoje no retorno gradual, né? Que a gente está colocando, registrando as atividades que a gente realiza remotamente. Então vai ter essa mudança também no ponto dos docentes, não é? Não, No dia os que nós tivermos, no dia os que a gente, docentes não vão aderir ao programa de gestão sim, por enquanto. por Os enquanto. docentes ainda estão sendo regidos pela normativa específica dos docentes. E foi citado aqui, ó, a professora Marli já colocou aqui, a resolução 22 da instituição e a portaria do MEC, né? Já prevê esse regime de trabalho dos docentes. É interessante, gente, porque a IN 65/2020 do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, ela de fato, ela é genérica e no primeiro momento é difícil de entender porque ele teve que abarcar toda a complexidade, toda a gama de organizações, de instituições do serviço público. Imagine, por exemplo, uma normativa que o Ministério da Economia colocasse, que detalhasse comparativamente como seria uma instituição de ensino e um hospital, por exemplo. É totalmente diferente. Então, do mesmo jeito que a realidade dos docentes é diferente,
Imagine o pessoal da saúde, né? Imagine quem tem que tirar plantão e que a gente sabe que são atividades que, em sua grande maioria, são realizadas necessariamente, obrigatoriamente presencial, né? Então, a gente entende que dentro de um hospital público, por exemplo, o programa de gestão ele seria inicialmente implantado para os técnicos administrativos, né, que têm atividades que possam ser feitas remotamente, né, mas tem aqueles servidores da saúde, né, que a gente pode, eu estou fazendo um paralelo com os professores, entendem? E aí os docentes têm coisas que obrigatoriamente são presenciais. E aí os profissionais de saúde também têm atividades que obrigatoriamente são presenciais. E a gente, com a pandemia, a gente se deparou com a telemedicina, né? Eu tive a experiência de ser atendido remotamente e, a depender, né, da situação, é bastante eficiente. É muito melhor do que você ter que passar pelo risco de estar no hospital, se contaminar, ou até o deslocamento, o custo, o trabalho, o tempo perdido e tudo mais. Então, assim, em algumas situações a telemedicina funciona. Então, imagine que até um servidor da saúde, ele pode realizar um regime, ele pode participar de um programa de gestão de maneira parcial, né? A depender das suas atividades. Então, cada servidor tem o seu contexto e a gente tem que entender que não é julgar se o servidor merece ou não participar do programa. Não é meritocracia, não é esse aqui vai, esse aqui não vai, não. É o foco nas atividades que ele realiza. Se as atividades que ele realiza são passíveis de ser realizadas remotamente, então ele pode estar elegível a participar do programa de gestão. Tá, obrigada, Ronaldo. Entendi agora. Obrigado, querido. Miro, deixa eu só fechar aqui o pensamento sobre essa planilha da dúvida que eu estava. Então, cada grupo vai representar um servidor, seria isso? Exatamente isso. Sem complicação. Imagina, quando a gente fala grupo, é o grupo de atividades do servidor, como está aqui na coluna, né? Então, assim, é separar o que está dentro do setor, né, para cada servidor. Pronto, É só isso. agora ficou bem mais claro, perfeito. Pronto, é só isso, aí não tem complicação. Teve até alguns servidores que disseram assim, por que não perguntaram isso logo junto com a primeira planilha? Eu falei, mas calma, porque é algo novo, como se fosse fazer as duas perguntas ao mesmo tempo ia complicar. Então a gente fez uma pergunta, consulta, para depois fazer a outra consulta. Justamente porque a gente precisa, né, explicar passo a passo. Mas é simples, Heitor, é simples do mesmo jeito que vai ser simples utilizar o sistema. A elaboração do plano de trabalho no sistema é simples, não é burocrático, porque a ideia não é burocratizar de fato, a ideia é que a gente torne mais eficiente os processos. Então, a gente não vai engessar, não vai criar mais um trabalho, não é mais um instrumento de monitoramento e controle que o servidor vai se achar ali engessado e que vai dar mais trabalho para a chefia estar monitorando. Não é isso. É simples, visando eficiência, tá? E que a gente sabe que, com o tempo, assim, a gente se acostuma, né, com a interface rapidamente e como foi a folha de ponto, né? A folha de ponto teve aquele alvoroço, né, porque foi imposto, né, diferente desse que é voluntário. Teve aquele alvoroço da folha de ponto, mas agora é normal, né? Todo mundo incorporou e consegue operar a folha de ponto de maneira rápida, sem trazer um dispêndio de tempo maior. Beleza, obrigado. Eu acredito que o sistema vai ser a parte mais tranquila. Com prática, não tem mistério nenhum, né? Pessoal, alguém tem mais dúvidas? Fique à vontade. No chat aí pode se manifestar. Ainda temos 10 a 15 minutos, depende de desenvolver das dúvidas. O Denis já me perguntou aqui no WhatsApp, ele já vai reunir o grupo dele, o setor dele, e tirar essas dúvidas. Se ainda tem dúvida, né, Denis? Aí a gente pode até abrir uma outra sala aqui e continuar a conversa especificamente para tirar as dúvidas do setor dele. Quando terminar o encontro aqui, a gente pode continuar essa oficina. Solange, né? Solange, presidente da nossa comissão, ela levantou a mão.
Entrando aqui só para agradecer aos integrantes da comissão pelo trabalho realizado durante esse período. Agradecer a você, Miro, que foi eleito pela comissão para fazer a apresentação do programa de gestão e vem fazendo isso muito bem. Fez isso nas lives que foram realizadas, na apresentação da reunião do Colégio de Dirigentes, e nós temos uma última etapa a ser apresentada, que é a do Conselho Superior, né? Como presidente da comissão, é importante dizer o quanto fico feliz, né, com as contribuições que foram dadas, e é muito importante deixar publicamente o registro aqui, de que a normativa e o edital foram documentos que foram construídos com muito zelo, que as contribuições do Colabore foram muito importantes para que a gente fechasse um documento dentro daquilo que é a expectativa da maioria dos servidores, né? E que todos os setores que estiveram representados na comissão e também os servidores, especialmente os técnicos administrativos, fizeram um excelente trabalho, não é? Nós estamos chegando nessa reta intermediária, que a gente não pode chamar de final, porque nós ainda temos ciclos muito importantes a serem vencidos aí, né? Esses 6 primeiros meses que serão uma espécie de teste, né, do funcionamento desse programa, e depois certamente ele será implementado de forma definitiva, né? É um avanço muito importante para a instituição e para o desenvolvimento institucional, eu não tenho dúvidas disso. Era uma expectativa muito forte que nós tínhamos em torno desse assunto. Eu e Miro, em particular, nós já conversávamos muito sobre isso há algum tempo, né? E, felizmente, chegamos aonde estamos, né? Então, a instituição, sem dúvida nenhuma, ganha, né, com esse passo importante que nós estamos dando. Então, mais uma vez, agradecer aos integrantes da comissão e agradecer a você, Miro, e especialmente pelo fato de você ter se colocado à disposição e também está fazendo a apresentação do resultado do nosso trabalho. Um abraço a todos. Estamos fazendo história, estamos sendo pioneiros na rede federal. A gente vai estar implantando o nosso programa no mesmo momento em que outros institutos vão estar aderindo também. E aí a gente está fazendo essa troca de experiências com outras instituições, e vai ser aquele momento em que a gente vai olhar para trás depois e vai dizer se tornou comum, né? Não vai ter mais um estranhamento, né? Quando a coisa vier a funcionar de fato e colher os benefícios. Benefícios que a gente sabe que é justamente assim, não é um direito do servidor, o servidor não pode exigir, né? É um interesse da instituição, mas que traz benefícios tanto para o servidor quanto para a instituição. E aí perpassa como a qualidade de vida que o professor Alexandre falou. A gente tem aí situação de servidores que a gente tem frequentemente, né, a movimentação de servidores em remoção interna, redistribuição, e é uma solução, né, que a gestão percebe no sentido de que eu posso preservar aquele servidor na instituição ou na unidade, né, no campus, né, porque muitas vezes aquele servidor vem fazendo um trabalho, né, passa ali 1 ano, 2 anos, e aquele trabalho é descontinuado, porque ele acaba sendo removido para a cidade natal. E aí o programa de gestão ele pode vir ser uma solução para que aquele trabalho tenha continuidade, né, com o servidor podendo estar também na sua cidade natal, motivado, né, com qualidade de vida, né, trazendo mais resultados para a instituição. Então, é um jogo de ganha-ganha, é uma criação de valor para as duas partes, e tem muitas outras consequências. Foi interessante quando a professora Aline, ontem, a pró-reitora do IF Fluminense, ela colocou que nem tudo é pandemia, né, gente? Ela colocou que nós temos problemas na rede federal, né, de recursos, de corte de verbas, que vem anteceder a pandemia, né, que a gente sabe que tem campi que tem problema, muitas vezes não tem nem sala suficiente para os tais, né, que precisa fazer uma expansão, né, tem projetos de expansão, né, de aumento de sala para os servidores,
chegou servidor novo, muitos servidores novos chegaram agora nesses últimos 2 anos, né? E a gente vai estar com esse problema aí que já não tinha sala suficiente para todo mundo, não tinha mobiliário para todo mundo, não tinha computador para todo mundo. E nesse retorno gradual, a gente está vendo aí a dificuldade de custos para poder ter uma estrutura mínima de recebimento para poder acolher esses servidores, né? Então, assim, o programa de gestão vem também para resolver essa questão de custo, de redução de custo das unidades. Enfim, são muitos benefícios, né? Para além do foco principal, que é o foco em metas, né? Que o objetivo maior é a gente estar entregando resultado para a instituição, e não somente tendo controle de presença, né? Tem mais perguntas aqui, né? Deixa eu só... Ô, Heitor, você está falando, seu microfone tá cortado, Heitor. Tá, verdade. Valeu, Miro. Tem a pergunta da Joelma aí que a gente pode... você pode responder, depois a gente dá início para as considerações finais. Fique à vontade, é para responder. Já conseguiu ler, Miro? Você quer que eu leia para você? É de Joelma? Isso, de Joelma. Tá, só avisando aqui para deixa eu ver aqui, para o Denis, eu mandei o e-mail para o Denis, como eu mandei para o Gerson também, da primeira planilha. Marfran já pegou a planilha, né? Marfran pegou também a planilha aqui que a Joelma colocou. Obrigado, viu, Joelma, por ter colocado o link. Joelma está perguntando aqui como fica a situação de quem já participa da jornada flexibilizada com relação ao programa de gestão. Na normativa, Joelma, você vai encontrar lá que não pode participar quem está com redução de... desculpa, esqueci o nome. Alguém me ajuda. Redução de carga horária, né? Quem faz 8, aí pediu redução para fazer 6. Né? Jornada flexibilizada mesmo, Miro. Não, mas é porque a jornada flexibilizada, Solange, é o outro regulamento, mas o servidor individualmente, ele pode pedir a redução de carga horária, não é isso? Que não é a flexibilização. Mas, em todo caso, Joelma, o servidor não faz... Assim, vamos pensar, né? Assim, no bom senso, né? Não faz sentido, né? Se o servidor, ele está com a jornada flexibilizada, né? Então, assim, seria interessante para ele fazer o plano de trabalho dele, né? Ele ter justamente essa... Porque o ganho para a instituição qual seria, né? O servidor, ele tem aquele regime de 40 horas, por exemplo, né? Então ele vai fazer o plano de trabalho dele baseado naquela carga horária que ele tem para dar, entendeu? Então, seria o caso a partir do momento que o servidor ele for aderir ao programa de gestão, então, assim, ele sairia da jornada flexibilizada. Porque não faria sentido, sabe, para a instituição estar participando das duas coisas. É como se fosse assim, o servidor, ele, além de estar participando de um plano de trabalho remoto, ele vai também estar com horário reduzido, tá entendendo? Jean, me ajuda, Jean? Fica à vontade. Eu até levantei a mãozinha aqui, porque essa questão da flexibilização, a Joelma me perguntou, né? Cada unidade vai ter que fazer uma avaliação criteriosa, porque a jornada flexibilizada ela é dada para o setor que tem demanda de atendimento ao público. Então, se tem demanda de atendimento ao público, né, é claro que existem situações que pode ser atendimento remoto e tal, mas via de regra são atendimentos presenciais. Né? Então, se tem atendimento presencial, não entraria no programa de gestão. Então, teria que ver aí, cada unidade, né, teria que fazer essa avaliação, quais são os serviços que são prestados, teria que avaliar a carta de serviço do campus, do setor, e verificar se existe possibilidade daquele setor ter ou não servidores em programa de gestão. Né? Existem situações em que pode ter jornada flexibilizada para um grupo dentro do setor, mas não para todos, porque né, as atividades não se enquadram. Então, teria que ser feita essa avaliação, aí só realmente uma avaliação caso a caso.
Perfeito, Jean. Sua colocação me fez lembrar a palestra de Hamilton ontem, quando ele falou da transformação digital. E eu conversando com o Hamilton, a gente estava falando o seguinte: o que é mais eficiente? A gente tem vamos supor, o aluno, né? O aluno ele precisa de um serviço, aí ele vai lá presencialmente no balcão, aí preenche um formulário em papel, aí entrega esse formulário para o servidor, aí o servidor vai pegar o que está no papel e o que está no computador, num sistema, enfim, vai alimentar um hiperdado. E aí, o que é mais eficiente? Fazer esse procedimento de tirar do papel que está no computador, ou o próprio aluno, ele ir no sistema, né, o SWAP, seja lá o que for, e já preencher o dado, né, fazer essa alimentação. Ou seja, isso seria o setor deixar de fazer um atendimento de balcão para fazer um atendimento online. Aí a gente vem para aquela questão, sim, mas não é todo aluno que tem estrutura, tem aluno que precisa fisicamente ir lá, não é todo aluno que tem acesso à internet, ao computador, enfim, ao celular. Aí, claro, o que vai acontecer? A gente, na pandemia, né, no trabalho remoto emergencial, a gente teve justamente o rodízio de servidores que alguns dias da semana eles faziam uma escala para atendimento presencial, né, para atender esses alunos que precisam do atendimento presencial, e outros dias da semana eles estavam fazendo atendimento ao público, só que online, e portanto, poderia ser feito isso remotamente. Então, são várias nuances que cada setor tem que fazer a sua estratégia, né, de acordo com a quantidade de servidores que tem de disponibilidade, porque até esse conceito da jornada flexibilizada, de dizer atendimento ao público, mas será que esse atendimento ao público ele não pode ser online? Né? Se tiver que ser online, ou se tiver que ser presencial, será que não pode ser parcialmente? Né? Ser uma jornada de atendimento alguns dias da semana online, outros dias presencial. E aí os servidores desse setor entrariam num regime parcial do teletrabalho, no programa de gestão. Né? Então, de fato, cada setor vai ter que fazer essa estratégia, cada caso é um caso, e por isso que a gente precisa da participação ativa para que todos pensem em como poder ser feito da melhor maneira, porque é esse pensamento que a gente tem que mudar, gente. Imagine, não é trazer o benefício para o servidor ficar em casa. A questão não é essa, a questão é, se para a instituição é mais eficiente a gente fazer um atendimento online do que ficar somente no presencial, então é bom para os dois, tá? Então é nesse sentido que a gente precisa, os setores vão ter que propor, né? Viu, Joelma? O seu setor se organiza para ver se tem condições, porque eu entendo que a jornada flexibilizada, né, ela é uma exigência, o atendimento, né, é uma exigência da jornada flexibilizada, e para o programa de gestão, o atendimento, ele já seria um excludente, mas aí será que esse atendimento não pode ser online? Né? Então, seria uma atividade, na lista de atividades, uma atividade que ela pode ser feita remotamente, de maneira parcial. Tá? Então, aí cada setor vai usar da sua estratégia. Perfeito, Miro. Acredito que todas as dúvidas foram respondidas, né? A Joelma aí agradeceu. Queria, Miro, agora passar para você para fazer uma consideração final, né? E aí depois finalizar o evento, a gente falar um pouquinho desse evento nesses 3 dias. Certo, gente. Eu quero agradecer a vocês o tempo dedicado, porque o tempo é o bem que a gente tem mais precioso. A gente sabe que é de interesse de todos, é um jogo de criar valor para todos, e eu acredito que, assim, quando a gente colocar isso em prática, a gente vai verificar quais são os benefícios, né? Eu acho que é um processo contínuo. A gente sabe que planejamento, a gente planeja uma coisa e a execução é outra, né? A gente sabe que planejamento é algo cíclico, porque a gente avança e volta para rever o que foi feito, né? E aprimorar o processo. Então, a gente vai passar por esse experimento, né? Fazer avaliação e verificar. E assim, não é porque um servidor ele não esteve a contento e foi desligado do programa, que isso quer dizer que o programa de gestão não deu certo. Não deu certo para aquele servidor.
mas os benefícios para a instituição continuam com os outros servidores que estão aderindo. Então, a gente está com esse cronograma. Eu agradeço a vocês o empenho e a colaboração até aqui. A comissão está disponível, tá, gente? A gente pode marcar por e-mail, a gente marca aí um agendamento para quem quiser conversar sobre o assunto por detalhes do setor, tá? Eu em nome... Joel, seu microfone está ligado, Joel. Tem que avisar para ela, porque senão vai ficar dando microfonia. Ela levantou a mão. Ainda há tempo só para tirar uma dúvidazinha, porque o computador que eu estava usando está com problema no microfone. Em relação à participação, existe a parcial e a integral, né, o total no programa. Em relação a essa parcial, digamos, um colega trouxe a seguinte situação: ele não tem necessariamente interesse em participar diretamente, mas ele colocou o seguinte: de repente eu poderia me cadastrar para deixar como possibilidade, por exemplo, um impedimento não diretamente comigo, mas com um filho ou algum dependente, e naquela manhã ou naquela tarde eu estou em possibilidade de realizar a tarefa presencialmente. Mas eu poderia trabalhar em casa. Então, a maioria do tempo eu vou estar no presencial, mas se em alguma situação, por exemplo, alguém que já tem alguém com algum problema de saúde, que está em acompanhamento, então deixar cadastrado no programa para, se houver a necessidade, usar isso como um recurso para não ter que utilizar um atestado, por exemplo. Isso aí entraria no parcial ou não se enquadra nessa perspectiva do programa parcial? Não sei se me fiz entender. Entendi, Joelma, entendi. Acontece o seguinte, ou ele participa ou não. Então, uma eventualidade que aconteça não faz parte do planejamento, né? É aí onde a gente modifica o planejamento. Então, seria o caso dele participar do programa e tornar isso um benefício para ele. Porque, participando do programa, a entrega das atividades não tem uma hora rígida. Você não precisa estar naquele expediente. Estando em trabalho remoto, você não precisa ter aquele horário de expediente normal de 8 às 12, de 2 às 18. Não é fixo. Não importa o horário em que você faz a atividade. O que importa é que você entregue aquele resultado, aquela produção. Então, assim, isso é um benefício, que é o benefício que ele está avisando, para quem participa do programa. Então, assim, ele vai ter que decidir. Porque se ele for aderir, ele vai ter que fazer o planejamento dele e tornar isso um benefício para ele. Agora, participar do programa eventualmente, aí não faz sentido, tá? Então, é um caso dele querer se planejar. Porque ele ficar com... É como se fosse assim, o pensamento dele é como se fosse ter uma carta coringa, né? Que ele pudesse usar a qualquer hora. Mas aí ou ele participa ou não. Porque aí ele vai ter que, de fato, criar estrutura de trabalho para ele, se organizar, ter estrutura física em casa, né? Então, tem os benefícios e tem as responsabilidades, né? Então, aí a decisão é dele. Eu entendi. É porque ele, mais ou menos, ele tem uma criança que está com problema de saúde e, eventualmente, ele precisa, né, às vezes uma vez na semana, às vezes duas, que ele precisa fazer esse acompanhamento. Então, acaba tendo que se ausentar e se utilizar do recurso de atestados, né? O programa, Sim. ele poderia ajustar esse horário de trabalho e não precisa... O programa pode ajudar, se ele participar do programa, né? Aí, aí no caso teria... inclusive, um dos benefícios que é previsto na normativa é justamente a redução de afastamentos, de atestados, de falta de licença, porque se o servidor está em programa de gestão, ele pode adaptar o horário dele para poder não pegar, como você está dizendo aí, os atestados. Aí vai haver um dos benefícios a redução de atestados na instituição.
porque ele não precisa mais apresentar atestado, contanto que ele entregue ele vai ter o tempo livre para poder dar esse suporte à filha dele a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, sem ter que ter apresentado atestado, porque o que importa é que depois ele vai entregar a atividade. Então, é justamente esse pensamento. E aí pode ser feito, Joelma, aí é onde o setor entra estrategicamente, né? Porque pode ser feito um acordo com os outros servidores e dizer, olha, já que você tem sua filha nessa situação, então, será que a gente pode fazer um horário aqui para dizer, olha, se ela tem um agendamento, ela precisa de um tratamento, uma terapia 2 vezes na semana, e aí essas 2 vezes na semana a gente faz uma escala aqui para você ficar livre, né? Então, aí pode ser um comum acordo entre o setor, pode ser o caso também de atividades presenciais que ele realiza ser realocado para outro servidor, né, para poder ele realizar o trabalho de maneira integral, enfim. São estratégias que cada caso, cada setor, né, os servidores vão acordar entre si. Aí a decisão é dele. Ele faria o que a preocupação não ter assim, um dia muito né, depende muito da agenda do médico e tal. Nesse caso, ele poderia deixar um dia, mas fazer o ajuste caso não coincida, né, naquela semana. Um dia seria mais ou menos isso. As atividades que ele realiza são passíveis de ser feitas remotamente. Sim. Pronto. Então, ele pode aderir ao programa e aí não vai se preocupar com o horário que ele vai estar dando assistência à filha dele. A qualquer momento ele vai poder dar assistência à filha dele. Entendi. Obrigada pelas orientações. Pronto. Se precisar, Joelma, a gente conversa mais, viu? A gente pode reunir o seu setor e aí a gente troca mais ideia. Na verdade, eu estou aqui trazendo uma colocação de um colega, que eu estou aqui na assessoria da direção-geral, e hoje a diretora está ali numa aula e não pude participar, né? Então, eu estou trazendo a colocação dele, e aí, se for o caso, eu vi que pode agendar para tirar dúvida, né? Mais específico. Aí eu vou dar essa orientação. Obrigada, Miro. Perfeito, Miro. Como o Miro já falou, né, ele e a própria comissão se mostra disposto, né, a quem tiver interesse, mais dúvidas de estar tirando, pode estar entrando em contato, né, Miro, com você, para o próprio meio celular também. Eu vi que você já tinha botado no chat no início aí, né, para poder fazer agendamento e às vezes tirar algumas dúvidas pontuais, novos casos que apareçam, que aí às vezes tem que até levar para a comissão para poder ter uma discussão, né, poder ter uma conversa, para poder chegar a um direcionamento comum. Entendeu? Bom, pessoal, diante de todas as dúvidas tiradas, da explanação de nosso colega, né, amigo Mironaldo, eu queria agradecer a todos os presentes, né, Miro como convidado também agora no final da tarde, os nossos primeiros 3 colegas servidores também no início da tarde, que puderam também contribuir com o evento, né. Nosso evento iniciou na terça-feira, estamos hoje finalizando o 3º dia. Não passei 6 sessões, mas acabou uma sessão acabou sendo cancelada. Tivemos 5 sessões, mas foi bem proveitoso. Acredito que tivemos uma quantidade de participação, além da quantidade de servidores, de qualidade também, com dúvidas, as temáticas todas claras, bem esclarecidas. Ontem tivemos a oportunidade de ter outros colegas de outros institutos convidados, que acredito que quem pôde participar foi bem proveitoso nas falas, né? Então, do mais, em nome da comissão que organizou, da PRODI, das diretorias, queria agradecer a todos e passar a palavra para Alexandre, né, nosso pró-reitor, para que pudesse fazer as considerações finais e os demais participantes também da organização. Fique à vontade, Alexandre. Obrigado, Heitor, né? Bom, então eu vou, né, a gente vai chegando ao final e eu vou fazer uma fala bem curtinha, né, que a gente já passou aí das 5 horas, né? Essa minha primeira parte da fala é uma fala para fazer uma espécie de rápida retrospectiva, né, do que é o Encontro de Desenvolvimento Institucional. Nossa primeira edição foi em 2018, né, e de lá para cá a gente vem, né, trabalhando firme e forte para
com esse compromisso, né, confirmando esse compromisso de pelo menos uma vez por ano a gente ter esse evento, né, esse evento onde é o palco para a gente, né, reunir toda a comunidade acadêmica do IF Sertão para tratar assuntos relacionados ao desenvolvimento institucional, que, como muitos de vocês já sabem, é sustentado em 3 pilares, né, aqui no IF Sertão: assuntos relacionados à gestão de servidores aqui do IF Sertão, né, assuntos relacionados, né, e aí tem a diretoria de gestão de pessoas e as coordenações de gestão de pessoas de cada campus, né, assuntos relacionados com tecnologia da informação, né, temos a diretoria de gestão de tecnologia da informação, né, e temos, né, os setores de tecnologia da informação de cada campus, né, e assuntos relacionados com a questão do planejamento institucional, da organização administrativa, né, documentos institucionais que dão base e dão, né, um rumo à nossa instituição, estão todos relacionados com o desenvolvimento institucional. Então, essas 3 áreas, a gente vem fazendo esse esforço para pelo menos uma vez ao ano. Lógico que a gente trata isso o ano inteiro, mas pelo menos uma vez por ano a gente faz um encontro como esse que está acabando agora, né, para justamente a gente poder colocar, né, temas que são do interesse institucional, interesse de todos vocês aqui, né. A gente faz questão de valorizar, né, os servidores que são da nossa instituição, né. O pessoal diz que santo de casa não faz milagre, mas para o desenvolvimento institucional faz milagre, sim, senhor. Né. A gente valoriza e faz questão de todos os anos ter a programação com os servidores da nossa instituição, e a gente tem a honra, né, e o orgulho de convidá-los, e até então eles sempre aceitam. A gente também tenta, né, ampliar um pouco a visão, né, tenta trazer colegas da rede de institutos federais, justamente para que a gente possa, né, trocar experiências com eles, né, a gente possa ouvir um pouco como é que as coisas estão acontecendo na instituição deles, e, obviamente, como isso é uma troca de experiência, esse momento é uma troca, né, a gente ensina e aprende, né, com os nossos colegas da rede federal, da rede dos institutos. Então, a gente também aproveita para falar um pouquinho do nosso IF Sertão, e tem sido uma coisa muito boa, né? O IF Sertão, apesar de ser um instituto com um número reduzido de alunos em relação a toda a rede, né, e um número reduzido de campi em relação a toda a rede, mas é um instituto que tem aí um certo destaque, né, e esse destaque não é à toa, né, isso é fruto do trabalho de todos nós, de toda a comunidade acadêmica desse IF Sertão. Né? Então, eu vou aproveitar esse momento, né, agora deixo a fase, né, de retrospectiva, né, e a gente espera trabalhar para o ano que vem, ter um Encontro de Desenvolvimento Institucional 2022, e agora eu entro na fase da gratidão, né, o momento de agradecer, né, aqui eu vou cumprimentar o nosso amigo Heitor, que fez a parte de apoio, de apresentação durante todo esse último dia. Cumprimentando o Heitor, eu saúdo, né, toda a equipe, todas as pessoas que tiveram envolvidas, direta e indiretamente, para esse evento acontecer, né? Não só desse ano, mas de todos os anos para cá, de 2018 para cá. Então, realmente, a gente fica muito feliz de ver que é um evento que é feito, né, pelos servidores do IF Sertão, para os servidores do IF Sertão, né, para, né, as instituições parceiras da rede de institutos federais, e a gente só agradece, né, só fica feliz, porque a gente vê que esse é um espaço que as pessoas realmente vêm porque estão interessadas em, né, tratar os assuntos, né, vêm porque são convidadas e ficam honradas de estarem aqui passando os conhecimentos, passando, né, as experiências que estão sendo tratadas, né? E só quero pedir desculpas se nossa reitora não pôde, né, participar do encerramento. Ela, todos os anos, ela sempre faz questão de participar da abertura e do encerramento desse evento, mas, infelizmente, houve uma demanda, né, uma necessidade de uma reunião com a auditoria da CGU, né, e aí ela realmente não pôde participar, mas tudo ou muito disso que eu estou falando aqui, com certeza seriam as palavras dela, né, de gratidão à participação de todos vocês, tá bom? Então, a gente fica muito agradecido, fica muito orgulhoso de ver, né, que o encontro vem acontecendo ano após ano, e a gente espera que isso vire uma tradição e que a gente consiga fazer cada vez mais melhor.
Então, um forte abraço para vocês, uma boa tarde, né, e até breve. Se tiver mais algumas pessoas que querem, acho que o Miro falou, né, ficar na sala para depois conversar, viu, Miro? Fique à vontade. Se por acaso o pessoal quiser usar essa sala para continuar, eu vou interromper a gravação, mas Não, pessoal, sem problema. o pessoal Se você tiver... já agendou. Precisa mais outra não, sala, pessoal. né? Foi. Beleza, então. Sem problema, então. Obrigado.